Boa noite, hoje é quinta-feira, 29 de janeiro de 2015. O J Mais ABC está no ar. Vamos falar com Leandro Amaral, que vai nos contar sobre os principais fatos políticos na região, a previsão do tempo para esta sexta-feira e as notícias do esporte da nossa região. Vamos receber em nossos estúdios a advogada tributária, doutora Carolina de Lulo. E ainda, Banco de Leite Humano de São Bernardo opera em estado crítico e só tem estoque para mais 2 semanas. E começamos o J Mais ABC de hoje falando com ele, Leandro Amaral, que vai nos contar as novidades da política regional. Boa noite, Leandro. Boa noite, Isabelle. Boa noite, amigos do J Mais. Tudo bem, Isabelle? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Melhor agora falando com vocês e com os nossos amigos telespectadores. E por onde anda, Leandro Amaral? Bom, Isabelle, a gente aqui, como de costume, passa por várias cidades do ABC. É difícil você passar um dia andando por um território só municipal. É verdade. Mas o nosso destaque hoje vem da cidade de São Bernardo do Campo, viu, Isabelle? Aliás, um compromisso que a gente tinha deixado de voltar a falar ainda nessa semana e por isso nós vamos cumpri-lo agora. E o que aconteceu? Ou melhor, o que está acontecendo por aí? Pois é, Isabelle, a gente sabe de tudo que tem acontecido com o PSDB de São Bernardo, o PSDB que tem como liderança hoje o Orlando Morando, o deputado estadual mais votado do ABC pela segunda vez consecutiva. Que inclusive já esteve conosco várias vezes aqui na bancada J Mais ABC. Isso, 237 mil votos, sendo o terceiro parlamentar mais votado do estado, só em São Bernardo 103 mil votos. E com essa expressiva votação, o nome dele, claro, já consta na lista de candidatos ou pré-candidatos a prefeito de São Bernardo no ano que vem. Só que, surpreendentemente, nos últimos tempos, o ex-prefeito William Dibbe, que foi deputado federal, também tem colocado o seu nome à disposição. E aí tem dito que até pode ter prévias, ou seja, uma disputa interna para indicar o candidato. Só que a novidade desse caso todo, qual é, Isabelle? Nessa semana, o deputado Orlando Morando teve uma sinalização do Palácio dos Bandeirantes de que a decisão sairá da executiva estadual, ou seja, o comando estadual do PSDB em São Paulo vai definir o nome do candidato do PSDB em São Bernardo. Nesse caso, Orlando Morando, de longe, é o que tem os maiores e melhores requisitos. Fica complicado, por exemplo, a direção estadual dizer não ou vetar uma candidatura sendo o mais votado e o terceiro mais votado em todo o estado de São Paulo, concorda? Concordo plenamente. Então, na sua opinião, você acha que isso ainda vai dar, como diz o ditado popular, pano para manga? Bastante, viu, Isabelle? Porque a gente costuma dizer que eleição é em ano par, mas todas as movimentações, articulações e até mudanças de partido, elas acontecem em ano ímpar. Então, o PSDB vai ter eleição no mês de março, a gente vai ter uma ideia de quem vai ter mais visibilidade nos comandos em cada cidade, e depois, até setembro, que é um ano antes da eleição, os candidatos podem mudar de partido visando a disputa do próximo ano. Mas acho que já é uma sinalização importante do PSDB de que Orlando Morando deve ser realmente referendado o candidato. Muito bem. Obrigada, Leandro, pelas informações. Amanhã a gente se vê aqui novamente. Com certeza. Obrigado, Isabelle. Forte abraço a você e aos amigos do J+. Obrigada. Os estudantes da rede pública e particular já começaram a se cadastrar para garantir a passagem gratuita no transporte público da região. Para que o estudante tenha o benefício, as prefeituras e concessionárias de transporte público estão utilizando os mesmos critérios do passe escolar. A tarifa valerá apenas para o deslocamento dos estudantes para as escolas ou universidades e a cota mensal respeitará a quantidade exata de dias letivos comprovados pela instituição do ensino. Em São Bernardo, é necessário fazer um pré-cadastro na concessionária, levando o requerimento assinado e carimbado pela diretora da escola. Os interessados devem comparecer no terminal do Riacho Grande ou no terminal rodoviário SBC, com requerimento e mediante pagamento de 5 tarifas integrais. Em Santo André, o cadastramento será feito na AESA, Associação das Empresas do Transporte Público da cidade. O usuário deve retirar o formulário escolar pelo site www.aesanet.com.br, direto na instituição de ensino ou no atendimento da AESA. Além dos formulários, os interessados devem apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento e comprovante de residência também.
O J Mais de hoje fala com a repórter Lívia Cortinoves, que está no Shopping Golden Square, em São Bernardo, para acompanhar o belíssimo show do músico Dado Villa-Lobos. Aliás, esse evento faz parte da programação de férias do Golden Arts. Boa noite, Lívia. Boa noite, Isa. Boa noite a todos vocês que acompanham o J Mais ABC nesta noite de quinta-feira. É uma noite mais do que especial, como você falou, aqui no Golden Square Shopping em São Bernardo. Estamos ao vivo aguardando, Isa, olha, o momento em que vai iniciar o show do Dado Villa-Lobos aqui no espaço, né, na praça de alimentação. O público, como você pode perceber, vai curtir esse show de maneira gratuita. Então fica o convite, daqui a pouquinho vai estar começando o show. Então você que mora aqui pertinho, gosta do Dado Villa-Lobos, gosta, né, das músicas do Legião Urbana, dá tempo de vir curtir esse show e também curtir esse shopping que realmente está fazendo uma grande diferença aqui na nossa região. E, Isa, vale lembrar também que toda quinta-feira eles estão promovendo, né, um evento cultural, seja um show, um stand-up comedy, para que as pessoas da região possam realmente se divertir, alguns ainda de férias, outros trabalhando, mas sempre dá tempo de vir curtir um pouquinho aqui. Então fica esse convite especial a todos vocês que estão acompanhando o J Mais ABC. Obrigada, Lívia. E a seguir, a previsão do tempo para esta sexta-feira e os destaques do esporte regional. E ainda, banco de leite e de sangue precisam de doadores. Não saia daí, a gente volta já já. E após um dia de sol e calor, a frente fria que vem do sul promete mudar um pouquinho o tempo na região. Para sexta-feira, as temperaturas caem um pouco e a expectativa é de muita chuva durante todo o dia. Ainda bem, né, gente? Confira a previsão completa agora. Em Mauá, a mínima será de 19 e máxima de 23 graus. E segue a mesma previsão para a capital, com mínima de 19 graus e máxima de 23 graus. Já no litoral paulista, no Guarujá, as temperaturas devem oscilar entre 22 graus de mínima e 27 graus de máxima. No interior paulista, na cidade de Piracicaba, a mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 27 graus. E agora vamos conferir as novidades do esporte regional. Na disputa do primeiro campeonato de 2015, o atleta do Taekwondo de São Caetano, Maicon de Andrade, fez bonito e saiu do US Open realizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, com a medalha de bronze conquistada na categoria acima de 87 quilos. Conquistando 4 vitórias em 5 lutas, Maicon venceu com facilidade o americano Bob Darvish, o alemão Volker, o marroquino Mahomed e o argentino Martensio, sendo derrotado na semifinal pelo atleta do Níger, Abdullah Alfaga, que acabou vencendo a competição ao bater o inglês Mahama Show. Com o resultado, o atleta sancaetanense permanece na disputa pelo índice olímpico, que o credenciaria para a disputa das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Os bancos de leite humano da região estão procurando doadoras. Confira agora na reportagem como você pode ajudar. O Banco de Leite Humano de São Bernardo opera em estado crítico e só tem estoque para mais 2 semanas, já que o número de doadoras caiu durante as festas de fim de ano. Isso ocorre porque muitas delas viajam e, quando voltam, estão com a produção baixa por falta de estímulo. No entanto, essa situação não será diferente ao longo do ano, pois teremos diversos feriados prolongados. O leite materno é imprescindível para os bebês até os 6 meses de vida. Além de prevenir infecções, ele ajuda na formação do cérebro da criança. Para ser uma doadora, é preciso ser saudável, estar amamentando e ter sobra de leite. Uma equipe especializada vai até a residência da doadora para informar sobre o procedimento de retirada e armazenamento correto do leite em casa.
Super fácil, gente. Digo isso por experiência própria. Amamentei quase 1 ano. Em São Bernardo, o agendamento é realizado no Hospital Municipal Universitário pelo telefone 4365-1480. Já em Santo André, as interessadas podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Estadual Mário Covas. Anote o telefone 2829-5021. E só para lembrar, gente, os bancos de sangue também precisam de doadores. Diariamente, as transfusões de sangue são essenciais para centenas de pacientes. Cada vez mais campanhas são divulgadas para incentivar as doações. De um único doador, é retirado aproximadamente 450 ml de sangue, o que pode salvar até 3 vidas. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, estar acima dos 50 quilos e portar documento oficial com foto. Os menores de 16 anos precisam de autorização escrita do responsável. O SAM possui 4 pontos de coleta na região: o Hospital Estadual Mário Covas, Centro Hospitalar Santo André, Hemocentro Regional São Bernardo e Núcleo Regional de Hemoterapia em São Caetano. Para mais informações, basta você acessar o site, que é www.colsan.org.br. No início da tarde de ontem, a principal adutora da Sabesp se rompeu, deixando sem água os reservatórios Zaira e Magine, em Mauá. As intervenções para a correção do problema já estão sendo realizadas pelas equipes da Sabesp, mas cerca de 70% da população ainda está sem água. Outra intervenção feita será a redistribuição da água da rede rompida para outra adutora de 300 milímetros, que irá abastecer parte da região do Jardim Zaira. Os trabalhos de reparo da adutora estão sendo realizados dentro do cronograma correto e a previsão é que estejam concluídos na noite de hoje. Após essa conclusão, ainda serão realizados testes e a previsão é que o abastecimento de água esteja normalizado na manhã desta sexta-feira. Vale lembrar que a estrada do Sapopemba, entre os quilômetros 13 e 14, está interditada para a manutenção da adutora. E agora vamos falar com a repórter Lívia Cortinoves, que está no Golden Shopping. Nós falamos com ela agora há pouco, nós vamos voltar a falar com ela lá em São Bernardo, acompanhando o show do músico Dado Villa-Lobos. Será que ele já entrou no palco? Olá, Isa, boa noite. Olha, ainda não, mas estamos na expectativa há poucos minutos de começar o show do Dado Villa-Lobos aqui no Golden Square Shopping em São Bernardo. E o interessante é que esses eventos culturais estão acontecendo toda quinta-feira aqui em São Bernardo no shopping e é gratuito, viu, Isa? Então fica o convite para todos vocês que acompanham o J Mais ABC virem curtir, né, esses eventos culturais. São shows bem bacanas, tem stand-up comedy também, que eles estão promovendo para que você possa curtir um pouco da cultura, né, brasileira e também conhecer o shopping, que é um shopping realmente diferenciado. Vale lembrar, hoje com mais de 150 lojas, viu, Isa? Em um ano eles conseguiram trazer inclusive marcas exclusivas. Então fica o convite para você, ainda dá tempo também de curtir o show de hoje do Dado Villa-Lobos, que fazia parte do Legião Urbana e vai tocar aqui grandes sucessos para que a gente relembre essa banda que também foi muito marcante para a vida de muitas pessoas. É com você, Isa. É verdade. Você sabe que o Golden Square Shopping é um lugar onde muitas pessoas tiveram momentos agradáveis. Eu até conversando com um amigo meu, ele disse, olha, foi lá que eu dei o meu primeiro beijo, né? Antigamente, antes da reforma. E agora realmente está maravilhoso. Então, se você tiver oportunidade, vá até o Golden Square Shopping. Tem lojas maravilhosas, tem lojas âncoras, inclusive, que só tem aqui no ABC, lá no Golden Square Shopping. Aproveita, viu? E a seguir, vamos saber como fechou o mercado financeiro do dia e ainda receber em nossos estúdios a advogada tributária doutora Carolina de Lulo. Não saia daí, a gente volta já já. E vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quinta-feira. O dólar comercial registrou queda de 1,23%, cotado a R$ 2,57. O euro fechou o dia também em queda de 4,75%, vendido a R$ 2,93. E a Bovespa fechou em alta de 0,44%.
E agora vamos conversar com a doutora, advogada tributária, Carolina de Lulo. Boa noite, doutora. Tão jovem. Obrigada. Boa noite, Isabelle e todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Olha, se vocês acompanham o J Mais ABC, outro dia eu cruzei com um rapaz na rua, ele disse assim, eu adoro quando as advogadas aparecem no J Mais ABC, porque é uma gama de advogadas, uma mais linda que a outra, uma mais simpática que a outra. Né? Muito obrigada. Mandar um beijo também para a Andréia. Mas o assunto aqui é sério, gente. Tem cara de novinha, mas sabe tudo, viu? É novinha, mas sabe tudo. Hoje o assunto é um assunto que a gente já conversou com a André, inclusive, né, no ano passado, se não me engano, que é sobre os contratos bancários, ou seja, que direito, ou melhor, até antes do direito eu vou começar fazendo uma pergunta para você. O que nós, consumidores ou correntistas, como a gente pode chamar, devemos ficar atentos no momento em que a gente assina um contrato com uma instituição financeira? Bom, o que é muito importante todos os consumidores terem em mente é que quando eles vão firmar o contrato com a instituição financeira, esse contrato ele é de adesão, ou seja, não há muita margem para negociação no momento em que ele precisa daquele empréstimo. Então, o que ele tem que ficar atento para depois poder haver uma revisão futura ou ainda pleitear os seus direitos. O primeiro ponto muito importante é que ele observe se a taxa de juros que foi utilizada no contrato dele equivale à taxa de mercado apresentada pelo Banco Central. Então, ele entra lá no site do Banco Central, acessa as taxas de juros e compara. Se a instituição dele está passando uma taxa de juros superior àquela que consta no Banco Central, ele está diante de uma ilegalidade. Então, ele poderá depois pedir a revisão deste valor. Outro ponto que é muito importante é que, se ele já for correntista do banco e o banco promover a cobrança da taxa de abertura de conta, também é ilegal, porque quando ele virou correntista, ele já tinha pago essa taxa. Outro ponto que é importante, que é um também que eles precisam prestar muita atenção, é que assim, quando você atrasa a parcela, incide uma multa moratória, que é a multa sobre o atraso. Se essa multa for superior a 2% do saldo devedor, também se está diante de uma ilegalidade, porque a jurisprudência ela já entende que essa multa ela só pode ser até 2% do saldo devedor. E por último, quando você fecha o empréstimo, é cobrado o IOF, né, sobre todas essas operações financeiras. Sim. Quando você pede o parcelamento do IOF nas parcelas, você embute esse valor dentro do custo efetivo total. Então, o que acontece? Aumenta o valor e aumenta a taxa de juros que é aplicada. Você gera um efeito cascata. Então, isso também é ilegal e é passível de ser revisto. E aí, imagine, se a pessoa já está devendo X, com os juros 5 vezes X, apesar que, olha, a gente estava conversando agora há pouco que os juros chegam a 12% ao mês, né? Sendo que existem países que são 10% ou 12% por ano, quer dizer... Essa taxa de 10% a 12%, eu verifiquei hoje no site do Banco Central, ela é uma taxa média para cheque especial. Então, você já verifica que esse serviço ele realmente é mais caro. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que estar com as finanças certinhas para que não seja possível. Mas, às vezes, a pessoa ela tem até vergonha de ir até o estabelecimento, conversar com o seu gerente ou com qualquer pessoa que possa auxiliá-la, porque, assim, se você tem a possibilidade de fechar um contrato, um acordo de algum outro tipo de empréstimo, talvez esse juros seja bem menor do que os 12% do cheque especial ao mês, concorda? Concordo. Muitas vezes, se você tiver um bom relacionamento com o gerente da sua conta, você consegue manter uma certa margem de negociação com ele. Se você entender que não conseguiu o que queria e ainda assim está superior, você consegue fazer uma reclamação no Banco Central, pelo próprio site do Banco Central. Através dessa medida, ele regula as taxas que são aplicadas no mercado. Então, se realmente for superior ou se você não conseguiu uma boa negociação, pode ser que por esse intermédio você consiga. Na sua opinião, você acha que hoje em dia, você colocou alguns pontos no começo, né, do que nós devemos prestar atenção na hora de fechar um contrato. Você acha que as empresas, essas instituições financeiras, elas têm feito o contrário daquilo que, quando o correntista chega para assinar, acontece ou não? Você acha que o que está escrito é o que realmente acontece? Na verdade, o que a gente tem verificado no escritório, quando os nossos clientes chegam com contratos, é que muitas vezes foram pactuadas taxas de juros que, quando capitalizadas, superam o valor que foi acordado no início do contrato.
Então, a gente entra com pedido de revisão, exatamente porque a taxa que foi combinada não foi a taxa que está sendo cobrada e no final o cliente acaba pagando mais do que deveria. Agora, isso também não cabe também ao gerente do banco conversar e apontar para aquela pessoa que está muitas vezes desesperada para poder quitar a sua dívida, de que aquele valor pode se alterar lá na frente? Teoricamente não, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que o consumidor tenha amplo acesso a todas as informações relativas ao instrumento que ele está firmando, porque ele é parte hipossuficiente na relação, ou seja, ele é vulnerável. Então, existe um artigo que protege todos os consumidores e, inclusive, determina que quando essa informação não é corretamente passada, há uma falha na prestação de serviço e a instituição ou qualquer outro tipo de fornecedor pode ser demandada no judiciário. Em relação ao cartão de crédito, porque também faz parte da conta bancária, né? E hoje em dia, aliás, faz tempo já, você pode parcelar, né, o seu cartão de crédito, ou seja, você pode pagar uma parcela mínima daquele montante. Mas às vezes existe um juros incluso que aquele pequeno montante se torna quase que sua conta inteira devedora. Né? Como agir de forma correta com o banco para que essa pessoa quite a sua dívida e também não ser prejudicada por essa instituição? O primeiro passo seria verificar o contrato para ter acesso ao que foi contratado ou que foi pactuado. Se os juros que são cobrados na hora do parcelamento forem abusivos, que é a maioria dos casos, esse consumidor ele deverá procurar o auxílio de um advogado ou ainda do PROCON, para fazer uma reclamação formal e pedir a revisão daquilo que está sendo cobrado a maior. Infelizmente, essa é a forma que o consumidor tem de se proteger. Olha, uma outra coisa também que acontece, né? Uma pergunta, se você é correntista e vai abrir uma nova conta, né? Vamos imaginar que você tem uma conta já naquele banco, você vai abrir uma outra conta. Vamos imaginar que você é pessoa física, você vai abrir uma pessoa jurídica, no mesmo banco, na mesma instituição. E aí eles cobram uma taxa de abertura de conta. Isso é legal? Quando você faz o contato com o banco, é lícita a cobrança de uma taxa para você conseguir fazer a abertura daquela conta, porque é um serviço que o banco presta para o consumidor. Até aí, ok. Até aí, ok. O grande problema é que, quando você vai firmar um empréstimo, o banco embute essa taxa no custo efetivo total do seu contrato. Então, você pagou quando abriu a conta e pagou novamente quando pediu o empréstimo. Isso também é ilegal. Além de refletir no valor da parcela, se você optar por fazer o pagamento parcelado, você já pagou no começo. Então, você está aí diante de uma repetição de pagamento, que também causa desvantagem para o consumidor. Entendi. Vamos falar um pouco do valor do IOF. Vamos explicar para quem está nos assistindo o que é esse IOF, o que significa o IOF. O IOF, ele é um imposto que incide sobre as operações financeiras. Então, toda vez que você vai firmar qualquer tipo de contrato bancário, seja ele um contrato de empréstimo, uma CCB, que seria uma cédula de crédito bancário, o banco tem a obrigação na verdade, ele não deveria cobrar do consumidor, mas já que ele embute isso no valor do contrato, ele tem que repassar para quem de direito, que não é o banco. Esse valor ele é um imposto, ele é um tributo. E ele é devido nessas operações financeiras. Muito bem. Um outro detalhe também importante que vale a gente frisar é a questão de você não poder pagar. Tem pessoas que se endividam e aí chegam no banco e dizem, olha, eu quero pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar. E aí, como fazer isso? Nesses casos, o que a gente aconselha é a busca de um profissional que vai fazer a análise do seu contrato, porque às vezes você pode estar diante de uma situação de já ter quitado o seu contrato e não saber. Porque você já pagou tantos juros em cima daquilo que, na verdade, você já acabou de pagar o seu contrato. Ou, às vezes, você está pagando parcelas acima daquilo que foram pactuadas. Então, por exemplo, você fechou uma taxa de juros de 12% ao ano. Se esse valor capitalizado for superior a essa taxa, você está sendo onerado. Pode ser um dos motivos com que você não está conseguindo arcar com essas parcelas. Então, o correto seria fazer a revisão para apontar aonde estão os erros e aonde estão as ilegalidades. Muito bem, doutora Carolina. Obrigada pela participação, viu? Pelas informações também super úteis a todos os telespectadores do J Mais ABC. Muito obrigada.
Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. E o J Mais ABC de hoje fica por aqui, mas se você quiser rever a nossa edição, você pode assistir à meia-noite no mesmo canal, canal 27. E eu sugiro que você continue conosco, porque agora você vai conhecer ofertas imperdíveis de varejo da TV+. Obrigada pela companhia, fiquem com Deus, tchau!